Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eleva Talks. Eu sou o João Barbosa, estou aqui mais uma vez com o Rafa Piacente. Opa! Hoje a gente está recebendo uma convidada especial, querida, doutora Daniele Nogueira. A doutora Dani é médica formada pela Universidade Federal do Piauí, tem especialização em Medicina do Trabalho pela Santa Casa de São Paulo, titulada pela AMB, especialista em Endocrinologia e Nutrologia e com MBA em Gestão de Saúde pela FGV. Doutora Dani, seja muito bem-vinda ao Eleva Talks. Gostaria primeiramente de te agradecer, topar esse convite aí de bater um papo com a gente e contar um pouquinho da sua trajetória. Eu vou adiantar um pouquinho, mas você já vai contar em maiores detalhes para a gente. Né? Além dessa formação incrível que a doutora Dani tem, ela já passou por algumas grandes empresas, como a Down, Knorr-Bremse, Avon, Natura, e agora está com um desafio novo, fresquinho no ar aí, né, trabalhando no Nubank. Doutora, então agora o microfone é todo seu. Eu queria que você complementasse essa apresentação, né, mas que também contasse um pouquinho de como foi essa sua trajetória, do que te fez chegar até aqui, né, escolha pela medicina e pela medicina do trabalho. Ai, boa noite, galera, muito obrigada. Estou falando boa noite, mas não sei que horas cada um vai ter o privilégio de ouvir esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Boa. Seja o momento que cada um conseguir ouvir. É um grande privilégio estar aqui, eu quero agradecer, porque toda oportunidade que temos de falar e de divulgarmos o que fazemos é realmente inspirador para a gente que faz. Então, essa minha trajetória aí é uma trajetória, eu já acho um pouquinho longa. Eu estava lembrando hoje, né? Então é Natal, e o que você fez? Aí o João me respondeu essa pergunta. Bastante coisa já, né? Mas tem muito mais ainda por vir, né? Estava aqui refletindo como é que eu ia responder, mas acho que você me deu vários spoilers de como responder essa pergunta. Então, eu tenho realmente essa trajetória que eu tenho muito orgulho de ter construído na medicina do trabalho. Já são um pouco mais de 20 anos no mundo do trabalho, com o privilégio de cuidar das pessoas e fazendo isso de uma forma assim que realmente enche meu coração de orgulho e de alegria, porque eu tive o privilégio, mais uma vez, de fazer isso de uma forma humana e alinhada aos meus valores, que é isso que eu acho que faz sentido. E dá para perceber no seu olhar. Obrigada. Realmente eu sou muito transparente e eu passo muito isso. Quando eu falo, é aquela coisa, quando você fala daquilo que você faz e gosta, o sorriso e o olhar vem antes. Então, eu realmente me sinto muito realizada dessa carreira, muito orgulhosa e das pessoas e de tudo que a gente conseguiu construir juntos, até o momento. Legal, realmente, nós aqui somos suspeitos para falar, né, doutora, mas se tem alguma coisa que deixa a gente com o coração cheio de alegria mesmo, é poder ajudar os outros. Nós nos formamos na área da saúde para isso, mas acho que a carreira que todos nós escolhemos de conseguir gerar um impacto em tantas pessoas ao mesmo tempo, né, não tem preço. Não tem preço. Né? Não tem preço e nos enche de orgulho também aqui. Legal, doutora. E aí, com todas essas experiências, né, que você já tem desses quase ou mais de 20 anos de carreira, né? Você tem alguns pontos que foram marcantes dentro da sua carreira e até trazendo um pouquinho, né, as diferentes empresas e ramos de atividade que você pôde passar, né? São coisas bem diferentes, são mundos quase diferentes, né, quando a gente traz para o mundo do trabalho. Então, o que foi mais marcante para você? Alguns dos principais desafios que você teve? Se quiser explorar um pouquinho dos erros, legal também, mas se quiser explorar mais os acertos, acho que também tá bem alinhado com o que a gente quer trazer para o pessoal, né? Então conta mais um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esses diferentes ramos de atuação, desafios e acertos. Então, senta que lá vem a história. É isso que a gente está aqui. Então, realmente, são ramos de trabalho diferentes, formas de exercer o trabalho diferente,
porque o resultado daquilo que a gente traz para o mundo do trabalho e que a gente consegue exercer depende do ambiente que a gente está, mas também de nós mesmos em cada um desses momentos. Então, essa junção é que faz essa evolução. Então, eu tenho inúmeros erros e acertos nessas histórias todas, ao longo dessa carreira e dessas empresas de ramos diferentes, eu também exerci cargos diferentes, né? Então, dentro da minha atuação profissional, eu tenho o orgulho de dizer que eu fui de todos os cargos até o momento. Hoje eu me encontro numa posição mais gerencial e estratégica, né? Mais administrativa, mas com grande orgulho já estive predominantemente nas atividades de cuidado assistencial diário e próximo das pessoas, o que é muito positivo também. Então, nessa trajetória, eu construí uma série de coisas que foram bastante desafiadoras, e eu acho que, assim, o mais desafiador é você construir a cultura do cuidar. E a cultura do quanto isso tem valor. Trazer, conseguir argumentar e trazer isso dentro da estratégia da função social do mundo empresarial e do mundo do trabalho é uma forma que traz para a gente bons argumentos e uma boa possibilidade de atuação. Então, esse eu acho que é um desafio que eu considero que é um desafio com êxito, ter construído ao longo do tempo essa argumentação mesmo de demonstrar o valor daquilo que é, como você disse, nossa carreira e nossa profissão, que é cuidar, e do valor que isso tem dentro do ambiente do trabalho, como realmente o binômio saúde e trabalho existe, funciona de verdade, é mais produtivo e é o que contribui para o desenvolvimento da gente enquanto humanidade, né? Esse é o maior desafio, e ao longo da minha carreira eu fui construindo esse repertório, com exemplos, com modelos de como isso funciona, quando isso funciona, como isso dá certo. E claro que houve também os erros, né? Aquelas coisas que a gente imagina e implementa e acha que vai dar certo e é um fracasso total. Os erros sempre nos ensinam, né? Esse é um jargão, mas já muito novinha, eu me lembro bem de um erro desses que a gente considera hoje, olhando para trás, um erro primário, mas de tentar implementar soluções de saúde, de cuidado sem ouvir. Então, assim, aquilo que a gente aprende na área de vocês muito, muito cedo, né, a importância do ouvir o trabalhador. Então, assim, precisei experimentar na prática como realmente é um grande fracasso. Você até a partir de dados, né? Às vezes os dados, às vezes não, geralmente os dados trazem uma série de informação para a gente e eles são essenciais. Mas na hora de desenvolver a ação, o ouvir o que as pessoas querem, realmente traz resultados superiores, né? E isso foi, assim, logo bem cedo eu aprendi isso, por ser uma característica pessoal minha, de querer implementar e de fazer coisas diferentes, eu tenho essa veia inovadora de natureza própria, então eu aprendi muito cedo isso, eu acho que vale a pena isso no mundo do trabalho, ouvir o que as pessoas querem para realmente construir juntos. Eu acho que o construir juntos é uma solução. Acho que já aproveitando, João, uma coincidência dos últimos dias que a gente chegou numa conversa nossa, né, que a gente viu que algumas empresas, elas já chegam meio que já definidas, falam, eu quero isso e aquilo, e a gente pergunta, como que você chegou a essa conclusão? E muitas vezes ela fala, porque eu acredito que é o melhor caminho. Né? Então, e a gente falou, opa, será? Né? Não fizeram um diagnóstico, ou nem ouviram as pessoas, né, informalmente, né, e às vezes já querem chegar e muitas vezes, né, é uma implantação de um programa e às vezes, não dá o resultado esperado e aí queima cartucho. Exatamente, foi desse queimar o cartucho aí que veio a aprendizagem, porque eu literalmente queimei alguns no começo, né, então assim, realmente essa coisa de ouvir essas soluções prontas, elas são um grande fascínio que a gente tem no mundo corporativo, né, porque existem
diversas e maravilhosas soluções, todas com o seu propósito e todas que dão certo. O ponto é aonde e quando. Exatamente. Então, isso é que tem relação com que você, no início da sua fala, que você falou diversos ambientes, culturas, e aí você veio para a cultura do cuidado, né? Então a gente sabe toda a construção de cultura, no início a gente pena bastante, né? E aí eu já queria emendar, doutora, então, né, nessa fase de construção, né, de cultura, em que momento foi que você chegou e falou, opa, as coisas estão se encaixando, a construção, a minha casa está começando a ficar pronta? Teve algum momento assim que você lembra que você passou por essa fase mais árdua aí de esforço, né, para conquistar argumentações, e aí, determinado dia, falou, opa, parece que as coisas estão se encaixando. atingir o flow, né? Que agora tá na moda a gente dizer que a gente tá no flow. O flow é simples, mas é difícil, né? Então, assim, tem diversos momentos. Quando você escuta mais um sim com um sorriso, porque eu acho que o nosso papel é muito isso, de trazer as soluções, né? Nós somos consultores que, de acordo com os nossos valores, trazemos as soluções para os cuidados. E quando você consegue encontrar mais sim, esse é o momento que você disse, olha, tá funcionando, acho que peguei o jeito da coisa para fazer a engrenagem rodar para o lado positivo, né? Então, quando você começa a ter mais voz, quando você começa a perceber que você começa a ser chamado com mais frequência para opinar em temas que aparentemente fogem da nossa área de saúde ou ergonomia, né? Saúde de uma forma geral, mas dentro do mundo corporativo, ao tentar implementar uma política ou fazer uma decisão, uma comemoração, alguma coisa, você começa a ser chamado para ser ouvido. Aí você diz, aí é a hora que Lincoln diz assim, agora eu estou fazendo parte da cultura, agora saúde. Da estratégia, né? Isso, quando você realmente começa a fazer parte. E dentro do nosso quadradinho do cuidar das pessoas, a gente sempre faz parte. Nós somos essenciais. Mas dentro do mundo corporativo, quando você começa a ser lembrado e ouvido para escutar uma opinião, às vezes é simplesmente escutar uma opinião, mas considerar a saúde dentro de tudo o que vai ser implementado, aí eu digo, opa, agora sim, agora a gente atingiu começou a conquistar nosso lugar. E eu acho que vai vir mais para frente esse assunto de novo, né? Acho que da forma com que nós estamos evoluindo, com tecnologias, né, com dispositivos que substituem o esforço físico do ser humano. Se a gente não centrar o restante de todos os esforços em ter um local de trabalho que seja o mais amigável, um local de trabalho, um sistema de trabalho, ferramentas de trabalho que sejam o mais amigáveis possíveis para o ser humano, e isso física, cognitivamente, psicossocialmente também, né, a gente vai de alguma forma continuar sentindo as mesmas dores. Aí eu vou trazer essas dores enquanto empresa, né? Porque se a gente não estiver focando no ser humano que está ali trabalhando, ele vai adoecer, né? Então, até enxergo, né, que agora a nossa linguagem, ela está começando a ser, o nosso idioma está começando a ser o mesmo idioma que as empresas como um todo estão falando. Se a gente não focar no ser humano, né, no bom trabalho, né, no trabalho com significado, que a gente estava até comentando um pouquinho antes, né, doutora? A importância que tem para o indivíduo e que ele flua de uma forma cada vez mais no flow, cada vez mais no flow, se sentindo bem, desempenhando aquela atividade de uma forma que seja fácil e sendo bem cuidado, né? Quanto mais a gente chegar perto disso, mais sucesso a corporação, vamos colocar aqui, que ela seja algo diferente, que ela maior, assim, mas a corporação só vai se beneficiar, né? Então, é o idioma que às vezes eu brinco com o pessoal. Agora eu sinto que eu estou falando a mesma língua do que as pessoas, de coisas que 10 anos atrás a gente, enquanto uma empresa, né, que é focada no bem-estar, na ergonomia, falava, e parece que não era
o mesmo idioma. Fazíamos e não era agora nós estamos falando a compreendido, mesma língua. Né? E isso eu tenho certeza, né, que com todo o esforço que você vem com mais de 20 anos de carreira, que a gente aqui também com mais de 15 anos de carreira na área, o nosso momento mais importante está chegando, né? Dentro de todos os erros e acertos que a gente vê, acho que é uma questão da sociedade, do momento, né? Esse momento de transição tecnológica E o desafio parece que ficando maior, né? O desafio maior, mas ao mesmo tempo é a oportunidade desse olhar, dessa coisa que a gente tanto fala, holística, integral, que tudo é uma coisa só. Então, não existe esse aparente contraste ou essas visões contrastantes entre saúde e o negócio. Um faz parte do todo, e se você vê um negócio que não vai bem, com certeza tem gente adoecendo fazendo parte daquele organismo. Se você vê algo que não entrega o valor, uma empresa enquanto uma organização que não entrega o valor ou não agrega valor no seu produto, com certeza tem gente lá dentro doente. E o contrário é verdadeiro. Quando você vê os resultados sendo positivos, certamente tem pessoas felizes e saudáveis. Então, é uma linguagem única, né, João? É o mesmo idioma. E é um organismo, né? Somos parte do todo. Doutora, mas já aconteceu em alguma empresa que você atuou que os resultados estavam sendo alcançados, mas as condições para que sejam alcançadas não eram as melhores? Eu acredito que aconteceu, né? Sempre. E aí, o que você podia fazer? Tentava, conseguiu algum resultado para melhorar essas condições? Ou o resultado ele não se sustentou? O que aconteceu? Isso eu acho que certamente acontece porque uma empresa como um organismo composto de várias partes, a gente nunca pode falar do ambiente inteiro, né? São diversas partes, então às vezes você, dentro de um mesmo mundo, do mesmo ambiente corporativo, você vê lugares onde as coisas fluem, acontecem, e lugares em que isso não acontece. Porque a forma de fazer, que às vezes, inclusive, é contrária ou diferente do que são os valores, as missões, a missão do negócio, acontece e você vê isso claramente. E aí eu gostei da sua pergunta, Rafa, porque ela já traz uma parte muito importante da resposta, que é o que você conseguiu, o que é que estava a seu alcance, porque a gente tem que ter isso para nós. Nós somos o consultor e o elemento que está ali dentro, a pessoa que está ali dentro para mostrar, com a capacidade de mostrar e entender os resultados e sugerir e fazer toda uma argumentação, unir esforços para que aconteça o melhor. Mas o resultado não depende só da gente, o resultado depende de um todo. Então, a gente, no meio disso, até para termos saúde para nós mesmos, precisamos ter essa noção de que o que é o melhor que a gente pode fazer para aquilo. Então, uma coisa que eu sempre falo quando eu me deparo com essas situações é nunca me calar. Eu acho que eu tenho isso como valor, e diante dessas situações eu tomo sempre a atitude de apontar. Não apontar como apontar o dedo, mas de mostrar o que pode estar acontecendo, porque também o que a gente vê nem sempre corresponde à realidade dentro das relações de trabalho, são relações complexas e que a gente, enquanto área de saúde, consultor de bem-estar, a gente não convive no dia a dia, então a gente tem que levantar uma possibilidade das coisas não estarem acontecendo da melhor forma e, portanto, os resultados não serem positivos, mas nunca calar. Apontar no sentido de alertar. De mostrar que a nossa visão é que isso pode estar acontecendo. Aquela coisa que a gente fala, sempre recomendar, né? A gente tem essa... Eu recomendo que isso seja observado, eu recomendo, e assim, fazer isso de uma forma responsável, não é simplesmente sem fatos, né? Fazer isso com fatos e dados. Nós somos uma área que escuta as pessoas. Normalmente, quando a gente é acolhedor, a gente é porta de entrada
e a gente é aquela faísquinha, a gente consegue ver as faísquinhas antes do incêndio acontecer. Então, a gente trazer isso, guardando, obviamente, a ética, a confidencialidade, mas não fechar os olhos para isso, né? Entender que o nosso papel é esse, é tentar mostrar que pode estar acontecendo alguma coisa e que sim, estamos juntos para entender o que está acontecendo e ajudar a resolver. Da melhor forma. Estamos juntos, né? Mas a gente tem que conseguir fazer isso, o que não é fácil. Porque também somos empregados, também temos uma relação e todos as partes do mundo social que envolve uma relação de trabalho, né? Não de emprego, mas de trabalho por si só. Mas a gente nunca pode esquecer isso que você falou antes, né, João, de que é o propósito, que é o significado, que é isso que nos move. Então, eu tenho isso para mim. Hoje eu estava escutando um colega médico falando, o doutor André Fusco, um momento maravilhoso que ele teve com o doutor Drauzio Varela, e ele citando Dejurs, um psicólogo que vocês estudaram muito, né? Lembrando que o que é ruim não é o sofrimento, mas o sofrimento sem sentido. Então, assim, não é ruim a gente levar algo que vai incomodar, não é ruim a gente apontar a faísca ou ir no ponto que pode doer. O ruim é a gente não fazer isso ou fazer sem entender, ou a ação está distante do que é nosso propósito. Então, assim, o segredo é sempre o que é que a gente faz nesse momento, faz o nosso melhor. Junta os dados, observa, se mune de ferramentas como comunicação não violenta, de conexão, da forma, e vai lá e sejamos nós os elementos que podem demonstrar e que vamos estar juntos para resolver, né? Muito valiosa essa parte aí que você trouxe, né? Me fez lembrar aí do pessoal lá no chão de fábrica montando o trator, né? Então, setores lá de solda e tal, e um nível de engajamento altíssimo. Né? Então, qual a mágica, né? O que será aí, né? Um dos pontos prováveis é essa questão, né? Tem o sofrimento, mas tem um porquê daquele esforço está sendo realizado, sim, né? Acho que o sentido ele vai mudar. A linha tênue entre o esforço e o sofrimento. Então, quanto maior sentido a gente enxergar nas coisas, né? Vamos colocar os nossos exemplos. Você vai precisar trabalhar 18 horas hoje. Tem sentido o porquê que eu vou trabalhar? Sim, então eu vou me esforçar. Enquadra no esforço. Se não faz sentido, eu vou ficar aqui fazendo algo mecanizado que não faz sentido para mim, enfim, a gente pode explorar. Aí vira sofrimento. Tô sofrendo, né? Eu até gravei um vídeo um dia desses inspirado, né? Eu não sou muito... É um grande esforço para mim tá aqui, né? Essa iniciativa e gravando vídeos, que eu falei justamente algo próximo disso. Eu vim para São Paulo, né? Eu moro em Mogi das Cruzes, vim para São Paulo, peguei 2 horas para vir, 2 horas e meia para voltar para casa, estava voltando feliz da vida. Me esforcei porque fez muito sentido para mim. Então eu não sofri. Liguei meu rádio, né? Então olha só que conversa boa que nós estamos tendo, né? Se faz sentido para você tá se esforçando, talvez não vá virar um sofrimento. Mas se perdeu o sentido, se o meu líder não me inspira, se a empresa que eu trabalho não gera engajamento para mim, por qualquer que seja o motivo, pode ser que eu sofra. Só um lembrete, 18 horas por dia, vários dias não dá. Não, é só de vez em quando, Isso aqui a gente também é defensor. Exato. Senão como é que eu vou cuidar da família, fazer as coisas que eu gosto? Né? Isso, porque o que faz sentido pra gente tem várias partes, né? Outro, né? Eventualmente não tem problema. E 10 ou 12, né? 18 não precisa, 18 não. E é uma coisa muito interessante, né? Pegando o gancho, porque nós temos esse privilégio, todos os profissionais de saúde, de termos uma parte
é mais fácil uma parte muito significativa do que é o trabalho, porque o trabalho tem esse aspecto de você sente que está fazendo bem para alguém, para a gente isso é uma conta fácil de fechar, né? E você sente que está sendo reconhecido pelo aquilo que faz. Para a gente também é relativamente fácil quando a gente exerce da forma que eu sei que a gente exerce. O que é difícil em outras profissões. Então, isso pode ser uma pegadinha para a gente se apegar a esse valor que o trabalho traz, inclusive de satisfação pessoal, ter cuidado com o nosso ego, né? E não impor um limite emocional sem olhar as outras esferas e permitir que isso seja outras esferas, grande. outras profissões, outros propósitos de vida, né? É super importante, né? Porque a gente é apaixonado, né? A gente se sente muito bem, né? O ajudar o outro desperta reações bioquímicas fantásticas que a gente está exposto a isso boa parte do tempo. João, o que você acha, a gente falando de sofrimento, entrar na questão aí de saúde mental, que é um dos principais desafios do momento, saber o que a doutora já tem encontrado aí de caminhos, né, de acordo com os perfis de público. Essa é a pauta do momento agora, né, doutora? Do momento atual do mundo, eu acho que para a gente explorar um pouquinho agora também, né? O que você tem enxergado aí que tem feito mais sentido para você desde... A gente sabe que os dados e fatos estão aí, né? A gente talvez não precise nem se aprofundar muito, se você quiser, tudo bem. Mas o que tem feito sentido para você quando você olha o que a gente precisa fazer para reverter essa situação? Práticas, vamos promover saúde mental, vamos dar tratamento. O que você tem visto que já funcionou? Case de sucesso aí, de repente? Né, e para onde que a gente está apontando, e se, de alguma forma, tem diferença entre os diferentes públicos que a gente lida, né? O pessoal operacional, o pessoal que está mais administrativo, e os modelos de trabalho também, que hoje a gente tem uma gama grande, né? A gente não está só em um e outro, nós estamos em um e outro, naqueles tais modelos, é híbrido, é 100% home, é 100% presencial. João, ainda bem que você falou, os números estão aí, a gente não precisa se aprofundar. E, na verdade, assim, não tem nada de novo nesses números que a gente, infelizmente, está vendo agora, porque são números que demonstram que existe sofrimento importante por trás e um processo de adoecimento. Mas isso tudo já era previsto, né? Não foi a pandemia que trouxe isso. Eu sempre falo, eu comecei minha formação em medicina do trabalho no ano de 2004, e naquela época, super jovem, querendo desenvolver um produto, algo que fosse diferente, que trouxesse um grande diferencial de impacto. O que foi que eu pensei, né? Foi desenvolver uma tese de mestrado e fiquei, deixa eu olhar para frente, deixa eu ver o que é que vem. Aí eu tenho uma grande amiga que estava fazendo ergonomia, a gente já estava ali nessa época com bastante processo de adoecimento de doenças osteomusculares, e aí a gente já sabia que o próximo boom, infelizmente, ia ser das doenças mentais, né? Eu digo, então vou fazer minha tese de mestrado nisso, e fiz, tá? Em 2007 eu defendi análise de fatores psicossociais no ambiente de trabalho, tentando trazer já ferramentas, hoje que a gente tem algumas ferramentas, né, e vários colegas brilhantes nessa área, mas porque já sabíamos que ia chegar, porque nada mais é do que uma evolução da forma de trabalhar. A gente também, sem se delongar, mas a gente viu isso acontecendo, Fordismo, Toyotismo, todas as outras coisas. Então, a gente viu a evolução do mundo do trabalho e sabia que em determinado momento, por uma evolução natural, em medicina a gente diz isso, história natural da doença, então isso iria acontecer, né? Não só relacionado ao mundo do trabalho, mas a questões sociais, porque na verdade o boom que a gente está vendo, a gente não está falando do adoecimento relacionado ao trabalho, mas sim das pessoas, né? E quando você me pergunta se a gente vê diferença, muita diferença, porque a gente vive num país em que as condições sociais são muito diversas na nossa população. Então, embora existam fatores de sofrimento ou histórias semelhantes de
coisas negativas na história de cada pessoa, seja de abandono, seja de outras coisas, sim, determinadas classes sociais, a gente vê um processo de sofrimento determinado pela falta de acesso social a coisas como segurança, saúde, alimentação, água, que faz parte do nosso Brasil, né, do mundo que vivemos. Então, você vê um processo de adoecimento mental e uma diferença do que é ter saúde mental para determinadas, dentro da empresa, você vê isso como determinados setores ou pessoas, mas você vê que isso está intimamente relacionado às questões sociais, que no nosso Brasil também são raciais, que também são de diversas outras coisas. Então, é importante a gente ter visibilidade nesse momento, né? A gente sempre fala que a igualdade surge de entender essas diferenças e tratá-las como da forma como elas são, né? Então, sim, tem uma grande diferença. Você olha porque para determinadas classes ou determinadas pessoas que têm algum nível socioeconômico um pouco de acesso menos privilegiados, né, eles têm um processo de adoecimento um pouco mais crônico pelas condições de vida e pela história de cada um. E você tem que ter bastante sensibilidade e compreensão disso, porque também para eles estar no mundo do trabalho, para a grande maioria das pessoas, mas para essas pessoas no nosso país, significa estar desempregado, significa estar ainda mais à margem da sociedade, né? Então, isso tem uma pressão psicológica muito grande para as pessoas, né? Então, a gente tem que entender... Uma vulnerabilidade de condições básicas ali, de sobrevivência, né, doutora? Que realmente eu não tinha olhado por essa visão ainda. Obrigado pela reflexão. Mas acho que são diferentes, quando a gente pega a pirâmide de Maslow, né? Isso, necessidades. As necessidades são diferentes. Essa necessidade básica, a quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil que lutam para ter esse mínimo e às vezes não conseguem ter o mínimo, né? Então, o trabalho na vida desse ser humano, ou infelizmente a ausência de trabalho, significa uma situação muito crítica de segurança social, de segurança de existência mesmo, dele e da família. Então, a pressão que existe para essas pessoas é diferente. A gente vê isso em outras pessoas, em determinados níveis socioeconômicos um pouquinho diferente, não é que não existe essa pressão. Existe porque aí depende do padrão de consumo. Porque a gente também é uma coisa que a gente tem que olhar no mundo de hoje, né? A gente não precisa do trabalho ou de determinado valor econômico para viver, para ter uma segurança mínima, mas a gente precisa para manter um padrão de consumo. Então, as coisas não pela base da pirâmide, mas por outra parte da pirâmide exerce uma pressão social diferente também em relação a quando você coloca, como você disse, né? Coloca tudo na balança ali, não foi, Rafa, o que você falou? É uma equação um pouco complexa a gente pesar o que é o trabalho e o que não é o que fazer. Quando você coloca isso, também tem um peso diferente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ver enquanto sociedade. Sim. E o que está dentro do nosso alcance aí, doutora? Como que você tem visto as práticas mesmo? O que a gente pode fazer enquanto consultores de saúde dentro das empresas, né? Quais caminhos que você vê que são bons caminhos para a gente dar o suporte a essas pessoas que precisam, e independente aí da... Eu sou uma grande entusiasta de toda e qualquer batalha, né? Como ariana, eu não fujo de nenhuma batalha e nenhuma guerra. Mas eu acho que vai demorar um pouco tempo para a gente ver as condições melhorando e a gente chegar numa equação um pouco mais saudável. No entanto, a gente, como você disse, qual é o nosso papel, o que é que a gente tem que entender? Para mim, a resposta é bem clara, no sentido de que tudo começa em nós mesmos. A gente também faz parte disso, a gente também é população trabalhadora, nós todos aqui somos população economicamente ativa e precisamos do nosso trabalho. Então, como é que isso funciona para mim? Aquilo, a gente não só falar, mas ser exemplo, né? Então, assim, como é que isso funciona para mim, o que é que eu permito ou não? Dentro disso tem um processo de conhecer, de autoconhecimento,
Porque se começa em nós mesmos, a gente precisa do autoconhecimento, e essa resposta do autoconhecimento está dentro de uma das coisas que a gente precisa falar muito enquanto sociedade. A gente já tocou aqui em diversos pontos do que significa o trabalho, o significado para cada um e daquilo que é o valor. Se você não conhece seus valores, se você não entende o que faz sentido, se você não consegue olhar para si e dizer aquilo que você valor com os olhos brilhando também, ó, nossa, foi esforço, mas eu estou feliz, e sentir o que aquece o seu coração, que tudo isso é autoconhecimento, na verdade, nenhuma equação fecha. Então, a gente tem um papel, enquanto profissionais de saúde, de bem-estar, de trazer muito isso do que tudo começa em nós mesmos, e a importância do autoconhecimento para isso. Isso não reduz ou a responsabilidade da forma de trabalho, da construção do trabalho, da organização do trabalho enquanto potencial adoecedor. A gente tem que entender que o adoecimento depende de diversos fatores, tem sempre aquilo que diz respeito a mim e a forma como eu reajo às situações, mas tem também um ambiente. Então, a gente tem sim como um grande desafio encontrar formas de trabalho, aí eu estou falando mesmo da organização do trabalho, do que é o trabalho, para que isso se adeque a esse momento de humanidade que a gente vive de uma forma mais saudável. E aí vocês de ergonomia, que são nossos grandes especialistas nisso, têm um grande desafio, que é ajudar a desenhar, né? Ser os designers dessa forma de trabalho um pouco mais saudável. Acho que é um passo por vez, né? A gente nunca consegue sair de um modelo, a gente que está dentro do mundo corporativo e que vocês que fazem ergonomia há tantos anos entende muito bem que é um passo por vez. Você não parte de uma forma de trabalho adoecedora para uma forma de trabalho saudável em 2 meses, 1 ano, mesmo quando a gente faz plano de ação para isso, né? Sim. Então, é ter essa noção de que, essa visão de que é um passo por vez o que eu faço agora, trabalhando todas as partes. Eu acho que, assim, se a gente não conseguir encontrar os nossos limites emocionais, impor nossos limites emocionais, colocar o trabalho como uma coisa extremamente importante na nossa vida aqui, nessa fase da idade produtiva que estamos, né? Mas colocar o devido valor de onde ele tem que ficar, que somos humanos e temos outras coisas importantes na nossa vida, e a gente impor os limites emocionais, vai demorar muito mais tempo e muito mais pessoas vão adoecer. Então, eu acho que quando a gente começar a chegar num caminho mais saudável, vai ser o resultado das duas coisas. De nós, enquanto trabalhadores, conhecermos os nossos limites emocionais e impormos eles ao mundo do trabalho, dizer até aqui eu posso ir, a partir daqui a conta não fecha, eu estou adoecendo, eu estou perdendo propósito, estou perdendo horas com a minha família, estou perdendo aquilo que é importante para mim, e da construção da forma de trabalhar mais saudável, mais equilibrada, mais adequada a isso. Vai demorar um pouquinho, mas o nosso papel é esse. Conseguir ter essa visão completa. Eu acho que você trouxe muito, muito bem, assim, né? Uma coisa é papel de cada indivíduo, que nós vamos suportar esses indivíduos a se desenvolverem. Autoconhecimento, autopercepção, inteligência emocional, um monte de coisa que vem por aí. Educação né? em saúde mesmo, né? Educação em saúde mesmo. Para que essa pessoa consiga reconhecer o limite dela, até onde ela pode ir, né? Não ela como a única responsável, de novo, assim, a gente tem muito essa crítica de dizer, tudo agora aqui é estresse, então vamos desenvolver resiliência. É uma parte limite, de uma equação de diversos fatores, então tem limite, a questão é essa, qual é o limite da minha resiliência? Como é que eu reconheço esse limite? Sabe, uma coisa que eu falo muito em consultório, brincando com as pessoas descobriu então qual é o seu órgão, qual é o seu sintomazinho do alerta. Aí a pessoa, como assim? Eu digo assim, tá vendo essa dor de garganta, essa fala que de vez em quando some? O que é isso? É o tempo? É uma alergia? Na verdade, é um sintoma neurovegetativo, é um resultado de que algo não está
bem, não está equilibrado, é que você está perdendo sua saúde. E é muito interessante como cada ser humano tem o seu, né? Alguns é o coração que palpita, alguns é o pescoço que trava, é a garganta doendo, alguns começam a ter infecção urinária, e você olhar para você e entender, opa, esse é o meu sinalzinho de alerta. A partir daqui só vai piorar e eu tenho que estar atento a isso aqui, né? Ou uma irritação, o marido que vira para mim e diz assim, mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu digo, deixa eu olhar para mim, porque assim, na verdade ele não fez nada, sou eu que estou irritada. Doutora, levando um pouquinho pro lado do organismo empresa, né? A gente queria entender assim, quais os principais sinais e sintomas que você tem visto aí, que as empresas estão passando e o que está levando elas a, opa, preciso mudar, né? Esse sintoma aqui, esse sinal está pegando, preciso mudar. Né? O que é? É sinistralidade, absenteísmo, ou tem algumas que já estão conseguindo medir presenteísmo, Rotatividade, né? ou são ações indenizatórias já relacionadas a doenças mentais, a burnout. E aí, quais são os principais que você tem visto? Tem de tudo. E a gente tem um grupo, inclusive, de tentar desenvolver KPIs, né, indicadores que realmente estão relacionados com saúde mental e validá-los, porque a gente tem esse problema no mundo corporativo de que todo mundo tem o seu dado, mas como é que a gente se compara? E sempre se pergunta, mas eu estou bem ou não? Então, a gente tentar validar. Então, tudo que você citou, Rafa, são indicadores de que algo não vai bem. E tem indicadores aí bastante tardios. Por exemplo, a taxa de processo, a taxa de afastamento, de adoecimento, né? A pessoa já adoeceu. E tem alguns indicadores bem, como a gente chama, proativos, né? Que aí parte realmente das análises de engajamento, de como é que as pessoas entendem esse equilíbrio, como é que as pessoas estão se sentindo, escutar de forma correta e boa as pessoas nisso, pode ser realmente aquela faísquinha a qual eu me referi antes, né? Então, os indicadores vão desde isso, desde você olhar a pesquisa de engajamento, a gente estava discutindo o turnover voluntário de alta performance, né? Então, assim, as pessoas que pedem demissão e as pessoas que são de alta performance, será que foi o interesse no mercado ou é algo aqui dentro que a pessoa se sentiu desconectada, é algo da organização do trabalho? Então, essas taxas de absenteísmo, afastamento, que são indicadores clássicos que a gente usa e que demonstram claramente o processo de adoecimento, né? Então, todas são... E hoje a gente tem um indicador, uma possibilidade de indicador, não posso falar porque não é uma coisa muito estruturada, que assim, o mundo da tecnologia, mais uma vez, e das redes sociais, traz isso para a gente, né? A imagem, as questões reputacionais. Então, isso é muito mais rápido e muito mais sensível enquanto imagem e até o valor que a empresa quer ter no mundo corporativo. Então, isso também pode ser um indicador, algo de que um sinal de que algo não vai bem, né? Lembrando a complexidade que pode ter, porque 1 ou 2 ou 3 problemas podem demonstrar uma questão pontual e não necessariamente todo o organismo. Mas é preciso estar atento a isso. A gente estava discutindo a Glassdoor, vocês já viram isso? É uma plataforma onde as pessoas colocam sua avaliação do trabalho que elas têm. Então, hoje em dia, com a tecnologia e as redes sociais, isso é mais fácil de se tornar visível e palpável, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso para entender onde estamos nesse cenário, e olhar para dentro, aquela parte, olhar para a dor, aceitá-la e entender o que é que a gente, por onde a gente começa, entendendo que é uma jornada, né? São os pequenos passos, a importância dos pequenos passos e nós, como profissionais, que vamos poder apoiar nisso. Muito legal, né? Essa questão dos indicadores, dos reativos já, que a gente já está com a doença instalada, né? Enfim. E os proativos, né? Que talvez, não sei se eu posso comparar, se me corrija se eu estiver muito errado. Nossos hábitos vão determinar
possibilidade, probabilidade da gente desenvolver alguma doença no futuro. E na empresa, os nossos indicadores proativos estariam relacionados aí ao que a gente fomenta, aos hábitos das pessoas, às pesquisas que a gente faz, né, bem antecipadamente, pode gerar um sinalzinho, há um exame de sangue que eu fiz esses tempos, para ver se estava tudo bem, né? Fiz um hemograma para ver uma como triagem. Uma triagem. A gente pode pensar mais ou menos dessa forma, doutora? As pesquisas de clima organizacional e as pesquisas de engajamento, elas podem ser um indicador disso, né? Uhum. Assim, você citou, né, Rafa, eu nem falei da sinistralidade também, né, que é um ponto, assim, bastante nevrálgico dentro do mundo corporativo em relação aos custos e também em relação a isso, ao valor de saúde, né? Eu adoro ser professora e dou muito aula e trago essa realidade que a gente tem hoje enquanto área de saúde e de bem-estar, ser chamado para a mesa para participar dessa discussão, que é um ponto super importante. A gente precisa fazer a conta fechar para que esse benefício importante, que é um diferenciado para a saúde das pessoas, continue acontecendo da melhor forma possível. Então, sim, há algumas formas de alta sinistralidade. Uma coisa que a gente chama, né, assim, o perdido na rede, é aquela pessoa que está desenvolvendo sintomas que ainda não fazem parte de um diagnóstico, então não existe um processo de doença instalado, mas existem sinais, isso que eu citei antes, né, de que existe um desconforto latente, e aquela analogia da gotinha pingando, enchendo o copinho, então essa pessoa começa a ter diversas idas aos espaços de saúde, aos serviços de saúde, isso obviamente aumenta a sinistralidade, por parte disso, né, o absenteísmo das sextas-feiras, o absenteísmo das segundas, que são fenômenos já tão conhecidos e que podem demonstrar uma insatisfação com o ambiente de trabalho. Então, a gente junta todas essas pecinhas e o que eu posso dizer do que eu conheço, até porque, como o João disse, os dados são bem claros, a gente já encontra indicadores demonstrando que a situação não está, infelizmente, boa em todas essas que você citou. Tá, e acho que aproveitando para conectar alguns pontos aqui da nossa conversa, né, então eu lembro que você falou lá no momento que as coisas começaram a funcionar quando você começou a ouvir os sims, né, e buscando relacionar esses sims com as dores atuais das empresas. Quais as iniciativas aí que você tem ouvido mais sims ultimamente, assim? Programas, iniciativas? A gente já escuta bastante, assim, não posso falar só da minha abordagem individual, porque aí eu estou falando de muito poucas organizações, mas eu vou falar mais de bench, né? Do que a gente vê, a gente se reúne muito para entender o que está funcionando, como é que cada um argumentou, o que foi que implementou. Então, a gente vê uma busca maior por iniciativas assistenciais de cuidado individual, ainda bem mais voltadas para essa questão do contribuir realmente com o cuidado individual, com a resiliência, com o cuidado, não que elas não tenham o seu impacto, o seu papel, tem sim, mas a gente ainda vê que é mais fácil a gente olhar isso do que aquelas das medidas de olhar para a organização do trabalho, para a forma do trabalho, essas ainda são mais raras, falando do que a gente vê, do que cada empresa coloca como programa de saúde mental, coisas públicas, não estou falando nada confidencial, mas dos momentos de troca. Então, a gente vê um amadurecimento nesse sentido, de serem mais aceitas as medidas individuais. A gente brinca muito e que são muito populares e que a gente tem que ter cuidado com as medidas do que a gente chama o furor corporativo, né? Que todo mundo conhece, mas aquelas coisas que também individualmente têm seu valor, mas que têm uma resolutividade muito limitada quando um problema coletivo já está implementada, e ter cuidado com o principal problema não é o implementar, mas é o acreditar que aquilo vai resolver, né? Então, assim, coisas do furor corporativo, como salas, massagens, bem-estar, coisas zen, né, yoga, meditação, tudo
tudo isso são ferramentas importantíssimas para o bem-estar e para a saúde mental. Ninguém questiona isso. Existem diversos estudos que demonstram. Porém, a gente não pode ter o olhar de que elas vão resolver. Porque aí a gente está olhando só uma parte da equação, né? Que é aquilo que eu me referi. Eu cuidar um pouquinho do indivíduo Tem para o resolver indivíduo tudo. Não é só isso, né? Não é tratar o como sintoma, você né? E a raiz. reage. Então, assim, tem que olhar o como a gente reage, o que eu tenho, e tem que olhar todos esses aspectos. Então, assim, isso é do nível de amadurecimento que a gente tem hoje, né? A gente realmente está no momento em que a gente está adquirindo maior visibilidade desses pontos, porque como mais uma vez o João falou, os números estão aí, os números não mentem, a gente está sentindo isso dentro da nossa casa, com os nossos amigos, familiares, nos nossos círculos sociais todos, né? Então a coisa está bem presente e diante disso a gente vai adotando mais uma vez a coisa do pequeno passo. Primeiro eu vou socorrer onde está doendo, que é na pessoa, e depois eu vou aprofundando nas causas raízes. Então a gente ainda está num momento globalmente falando, né? Existem já cases de sucesso e diversos níveis de maturidade diferentes que brilham os olhos e que a gente está vigiando e vigiando assim no sentido de observar e dizer eu quero também aprender esse caminho para tentar fazer e ver. Acho que até aproveitando o gancho aí que você comentou de nível de maturidade, né? Então você passou por diversas empresas, né, ramos, né, de atuação. Quando você vai fazer uma transição, como que você faz, doutora, na empresa que você está chegando, para diagnosticar e sentir ali qual o nível de maturidade, né, não sei se eu diria de saúde corporativa, né, mas de saber o quanto a saúde e o bem-estar tem uma presença estratégica ou não? Eu tenho uma série de ferramentas, assim. Agora, então, eu posso falar por mim, né, que fiz uma transição. Então, primeiro, assim, boa parte das coisas está no que você sente. A gente busca muito indicador, muitas coisas para ver, né, que são fatos, mas aquilo que é real e verdadeiro, você sente. Então, assim, no mundo, como é que a gente entende que saúde é um valor e que esse é o caminho, né? Assim, não que só seja legal e que só seja bom a gente trabalhar onde a cultura está implementada, estabelecida e vai ser mais fácil. Não, faz parte também a gente ser o elemento de todos. Então, assim, todos os lugares são dignos e cada um com seu nível de maturidade merecem as melhores pessoas para fazer a construção no momento de cada um. Mas é relativamente fácil sentir o local que tem abertura através dessas pesquisas de engajamento, que monitora, que escuta e que tem formas de devolutiva para a sua população, para a sua população empregadora a respeito disso. Você olha a própria política de benefícios, as políticas de flexibilidade, a gente que é profissional de saúde. Então, quem são as pessoas que são apresentadas para a gente, que traz para a gente as dores nessa determinada organização, está envolvido desde um diretor de RH, pessoas de níveis hierarquicamente altos, não que isso seja necessário, né, mas para demonstrar o tanto que isso está enraizado mais próximo da cultura e do valor. Então, a gente vai juntando esses elementos e muito do que está escrito, né, do valor mesmo, dos valores, das missões, do que é esse negócio, de onde ele quer chegar. Eu uso muito isso. Entendo a cultura, o que é claro e estratégico para a organização, e vou fazendo as relações de onde está a saúde das pessoas, onde está o bem-estar delas, perto daquilo que já é determinado, que já é o valor daquela organização, né? Da forma como a gente disse, precisamos entender os nossos valores e relacionar isso à nossa saúde. Nós, enquanto área de saúde e de bem-estar dentro da empresa, precisamos entender o valor dela e relacionar a saúde das pessoas disso, porque aí vai ter o impacto. Aí você vai fazendo essas argumentações e esses matches para que gere algo de impacto, né? Legal, doutora. Isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho de futuro? Oba, adoro! Que acho que
falamos bastante do que está acontecendo agora, né, desses testes, e a gente está testando, estamos tendo algumas inovações, vou testar uma delas, né, você falou do cuidado individual, e talvez na questão das empresas que oferecem atendimentos com psicólogos via remoto, isso acho que é uma coisa que várias empresas já estão fazendo, né? Mas o que você tem enxergado de tendências que a gente está implantando e está funcionando? E o que você, doutora, acha que vai ser um bom caminho para o nosso futuro dentro dessas inovações que estão aparecendo? Eu acho, sinceramente, que assim, o que tem para o futuro é a gente juntar esforços tecnológicos de estudo e já de projeto piloto para construirmos um novo desenho. A gente precisa realmente investir em formas de avaliar, em ferramentas, em projetos pilotos de formas de organizar o trabalho que sejam mais saudáveis, porque onde você vê problema hoje, você vê o problema na própria organização do trabalho, como eu citei, né, antes. Foi a evolução da organização do trabalho que chegou onde a gente está hoje. Então, o que é que a gente constrói, qual é o próximo método que seja saudável, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter esforços não só governamentais e mecanismos legais, mas técnicos, de quais ferramentas vamos utilizar para ter parâmetros e medir aquilo que a gente fala, análise do risco, e a partir de qual risco a gente precisa tomar as ações, como é que a gente consegue olhar para o mundo do trabalho e entender, esse é mais adoecedor, em se falando dos transtornos mentais, né? Essa questão do que a gente ainda não sabe muito bem como chama, ergonomia cognitiva, aí eu já deixo a bola aí para vocês, né? Fator psicossocial, que a gente fala, que é fator psicossocial. Desafio, né? Já tem na legislação fator psicossocial, mas ninguém tem validada, assim, a gente tem diversas ferramentas, né, mas assim, e qual é que a gente usa, como é que a gente implementa, então a gente precisa evoluir nisso. A gente consegue medir o resultado desse trabalho, e aí vamos falar de cognitivo e psicossocial. A medição da resultante a gente já tem. Agora, qual é o processo e por quais fatores de risco se chega nessa resultante? Acho que a gente ainda está descobrindo. Sim. Né? Porque os fatores são... tem fator são psicossocial? Diversos. Tem diversos, né? Eu tive agora, semana passada, no Congresso Brasileiro de Ergonomia, em um mini curso lá de ergonomia cognitiva, que a gente chegou numa reflexão que o próprio ser humano com que você interage é um fator de risco. Sim. Com certeza. Mas aí, dentro de todo esse caminho, que a gente recebe informações, que a gente tem a percepção, a sensação, a percepção, a cognição, que vai dar o output, que vai fazer a execução, né, tem milhares de coisas que a gente vai precisar entender. Né, dentro desse processo para redesenhar o trabalho. Aí vai entrar significado, vai entrar tudo isso, valores, né? Vão entrar as ferramentas tecnológicas, vão entrar as cores, os sistemas, e por aí a gente... Acho que a gente está chegando a uma conclusão aí, né? Então, dividindo, né, o olhar para as pessoas, né, para o trabalhador. Então, a gente está evoluindo bem, né, igual você falou, o assistencial está se encaixando. Dentro de realidades privilegiadas. Né? Tá. Que a gente também tem que ainda, o que eu vejo é isso que eu estou dizendo, é um recorte de pessoas que estão no mercado de trabalho em grandes organizações, que infelizmente a gente não pode esquecer que a nossa população trabalhadora, ela é muito ampla e diversa, inclusive tem a empregada, não empregada, informal, então assim, mas a gente entende que é por ser o mais urgente, né? Então assim, isso já existe. E o outro olhar para o trabalho, que você está citando aí, onde tem mais espaço para a gente evoluir nesse entendimento. É isso? Isso, de construir, né? A gente precisa chegar a essa nova organização do trabalho, né? Até porque, né, para as empresas, né, então trazendo um paralelo lá atrás, né? Então, um colaborador que foi desligado da empresa, né, e passou alguns meses, ele estava com um probleminha na coluna, ele chegou e falou, opa, eu tive isso daqui na empresa.
Para a empresa se defender, se realmente não tinha um nexo causal, opa, ela vai ali, traz o histórico, né, sobre os riscos físicos e beleza, se defende ou não. E agora, com essas questões, né, psicossociais e organizacionais e cognitivas, como que a empresa vai se defender, né, se ela julga que, opa, ela não foi responsável ali por causar uma doença mental, um transtorno mental? Como ela vai se defender? Implementando e zelando por um ambiente de trabalho que seja o mais... Eu acho que humano é uma boa palavra, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de saúde humana, de seres humanos. Então, quanto mais humano isso for da organização do trabalho, mais ela vai ter alguma chance de defesa, né? Então, Perfeito. assim, a gente precisa ver isso, porque a gente ainda não tem essas respostas, mas quanto mais humano for, Mais fácil de se comprovar que ela não adoeceu, que não ela gerou, não né? adoeceu. E é muito importante, assim, a gente lembrar de uma coisa. O trabalho é muito importante para todos nós, né? Para a humanidade de uma forma geral, em termos de gerar valor. Então, a gente não pode... Tem que ter esse olhar de estarmos em busca de uma solução, mas para manter essa equação trabalho saudável. Não para endemonizar um lado, endemonizar o trabalho, ou chegar a essa coisa do grande culpado ou não, mas para assumir isso como uma relação, precisar ter as conversas difíceis que toda boa relação tem, né? Entender as dores e tornar isso saudável, não que exista um grande culpado, mas sim, quando existirem fatores de riscos e condições ruins, a gente conseguir demonstrar. É uma grande oportunidade, na verdade, o que a gente está vivendo, né? Assim, as doenças, na verdade, elas sempre trazem isso para a gente. Eu acredito nisso, individualmente, enquanto quando você olha para a sua saúde e passa por um processo de adoecimento, é uma grande oportunidade para a gente olhar para aquilo que está acontecendo e entender o que é que a gente pode aprender. E no mundo do trabalho não é diferente, né? O adoecimento das pessoas também traz uma grande oportunidade de entender que algo não está bom e o que vamos fazer com isso, né? A gente evolui como sociedade, né? Exatamente. Como se fosse um empurrãozinho, né? Opa, tá aqui esse desafio, resolvam. A gente fala muito isso, de demonstrar que está ruim, mas ter todo esse cuidado de demonstrar que sim, está ruim com dados e fatos e demonstrar real, como eu falei, não se calar, porque é o que está acontecendo, mas não endemonizar essa relação, e sim trabalhar em torná-la saudável, né? Da melhor forma possível. Quanto menos nosso trabalho for tripalium, for tortura e for pônus penoso, mais ergon ele vai ser. Então, acho que a gente precisa buscar o trabalho ergon, que é o trabalho criativo, prazeroso, que a gente vai usar todo o nosso potencial, né? Então, acho que é essa fase que a gente está, de esquecer um pouco esse passado, né, do trabalho penoso mesmo, que eu preciso me sofrer para ganhar o pão de cada dia para levar, e a gente, enquanto profissionais que estudam o trabalho e tentam resolver os problemas de saúde que o trabalho pode, por algum motivo, trazer, é fazer o desenvolvimento do trabalho para que ele seja o mais ergon possível, que vem da ergonomia, né? Vamos deixar o saco. Tô entendendo, mas tô concordando. Que é o trabalho ergon, né? Sim, que na Grécia Antiga já existia essa divisão. Olha que coisa, né? 5.000 anos atrás, talvez. Posso estar chutando errado, mas eu acho que é por aí. E que ele existe, né, minha gente? Ele tá aí, né? Não tá todo mundo doente, né? A gente não tá não olhando os que estão doentes, mas sim a equação fecha para uma quantidade muito grande de pessoas, né? Então, sim. O que é que existe? Às vezes a gente olha muito para a parte ruim, a que não falha. Eu acho, particularmente, eu gosto muito da psicologia positiva e psicologia dos pontos fortes, né? De que também aprender a olhar para o que dá certo. Às vezes, observando o que dá certo, a gente tem muito insight do que realmente funciona, né? Então, olhar para o processo de adoecimento como uma oportunidade e olhar para aquilo que funciona e entender onde é que essa equação fecha, porque as grandes respostas estão aí, né? Também. Porque muitas vezes a gente consegue resolver ampliando o que está bem, né, do que ficar quebrando a cabeça ali com uma ou duas coisinhas que não estão
funcionando, né? Tudo, exatamente. Então, assim, olhar isso, a parte boa. Eu sou uma pessoa positiva, né? Então, olhar a parte cheia do copo. Mas isso traz também um aprendizado, né? Olhar o que funciona. Porque também eu acho que a gente tem isso hoje em sociedade, de aquilo que dói, aquilo que é ruim, tem um impacto maior, né? É mais visível. Mas e o que tá bom? E o que está funcionando, e o que está bem, né? Qual é o tamanho disso para a gente? Realmente, isso daí é algo para a gente se trabalhar, né? Eu mesmo refletindo sobre isso, porque eu tenho bastante a melhorar nesse ponto, e quem vai se beneficiar mais, né? Quando a gente valorizar mais isso daí, o positivo, do que onde precisa ser melhorado, né? O que precisa. Isso né? é muito explorado no ambiente de trabalho, e é uma forma, assim, adoecedora, né? De que sempre está exigindo o melhor, sempre melhorar. Nada contra melhorar. Mas a gente tem que ter a visão para as duas partes, o que já está bom e o que tem de oportunidade, porque afinal de contas somos humanos, né? Então, assim, a melhorar todos teremos, e temos que ter esse olhar e não estar buscando só aquela coisinha que é o próximo de ficar perfeito na visão de cada um. Mas o que a gente tem de... Né? Muito bom. Doutora, eu acabei não comentando, né, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto durante 3 anos? 3 anos, durante isso, 3 anos. Isso. Né, em um período crítico, né? Pra caramba. No início, né? A gente fez inúmeros planos do que poderia ser. E reformula tudo, e agora a gente vai fazer o que dá para ser feito, né, doutora? Junto com momentos depois, com a transição e junção, fusão de 2 empresas com culturas distintas, para a gente harmonizar, né? Eu lembro que a palavra era a nossa harmonização do processo de ergonomia, enfim. E uma coisa que me chamou sempre bastante atenção foi a sua alegria e a sua energia tão positiva, mesmo naqueles momentos que nós passamos, só a gente sabe, né? Alguns momentos bem críticos. Como que... eu queria que você contasse, como que você faz para manter uma energia tão boa, tão positiva assim, e equilibrar os seus desejos particulares enquanto Daniele, enquanto mãe, né, dos meninos e esposa, de coisas que você quer fazer que não tem a ver com o seu trabalho, e toda essa energia que você coloca e desenvolve de forma tão bonita o seu trabalho. Eu sempre falo brincando, mas é verdade, tá? Não sei se é a solução de tudo, mas eu sou terapeutizada, tá? Então, assim, aquilo que eu falei do autoconhecimento... Também já passei por minhas terapias, também me conheço, assim, imagina, eu sempre falo, isso é um poço sem fundo, né? O autoconhecimento. Então, assim, uma das coisas que fez a diferença foi isso, foi parar e olhar para mim. Em determinados momentos, eu passei por situações em que eu precisei parar, e é claro que foi por doença. Em que eu tive essa oportunidade de entender, me recuar um pouquinho, voltar olhar para mim mesmo, entender os meus limites, o que eu queria para fazer as escolhas, assumir a responsabilidade pelas escolhas. E tem uma outra coisa que eu gosto muito, que eu trago para mim, que é a força da vitamina N. Eu sou a vitamina N da natureza. Eu sou muito ligada na natureza. É uma coisa instintiva, realmente eu me sinto como parte do todo, e uma das coisas que a natureza traz de muita sabedoria, para mim particularmente, é a questão dos ciclos. Então, o observar os ciclos da vida, entender onde é que a gente está em cada um dos ciclos, o que é o nosso ciclo, o que é o ciclo do ambiente que a gente está, das pessoas que estão ao nosso lado, entender esse movimento me traz, sinceramente, muita paz de olhar o momento em que eu estou florescendo, que é aquele que você falou, né, Rafa, de que, estou recebendo sim, beleza, tá, as florezinhas, mas aquela hora que as folhas caem, que o inverno, assim, chega e que a gente está, assim, tirando toda a energia de onde a gente acha que não tem para depois florescer, né, então eu vejo muito dessa forma, eu gosto muito de ter esse olhar. Eu acho que isso me traz paz e tranquilidade de, às vezes, se observar assim num momento bem complexo, bem complicado, mas entender que isso
é um ciclo que vai passar. Porque passa. É muito legal essa forma que você trouxe, até me fez ver, né, então aquilo lá, a gente tá querendo crescer, né, o autoconhecimento, né, de chegar num ponto de reconhecer, eu estou florescendo, mas a pessoa mais próxima de mim, ela tá num momento ali que ela tá, né, as folhas, tá perdendo as folhas, né, é sinal de que realmente a minha consciência tá ponto legal, porque eu vou conseguir respeitar o momento dele ali, eu tô bem, eu tô eufórico, conquistando, mas o outro não, né, de momento de empatia, né? A organização que a gente tá, né, o mundo que a gente tá, em que ciclo do mundo a gente tá, né, o nosso país, a gente tem um privilégio de estar num país como esse que tem diversos problemas, mas a gente vê guerras, vê tantas outras coisas, então qual é o ciclo que a gente se encontra e qual é meu papel nisso, quais são as escolhas eu que ia usar são. a palavra tolerância, né, que encaixa muito para esse momento de fala aí, né, do que acontece. Então, eu tenho muito isso, sabe? A vitamina N, que me traz o conhecimento, tanto de conexão quanto do observar a natureza e todos os seus aspectos da natureza em si, que traz muito aprendizado para a gente. E a terapia, que é uma grande aliada. Além de todo o amor, né? Eu sou uma pessoa que, felizmente, tem muito amor, então eu não posso esquecer daqueles que estão ao meu lado e que são minha fonte de amor, a energia maior que a gente tem, né? Olha, que riqueza, hein, João, Riqueza, esse momento muito, de hoje. Muito bom, doutora. Infelizmente, nosso tempo Opa, que já passou está se rápido. acabando, passa muito rápido, especialmente hoje passou muito rápido, doutora. Queria te agradecer demais, né, por ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal que vai escutar vai ter uma aula, várias lições, várias reflexões. Igual Foi nós tivemos muito aqui, né, rico, momento de aprendizado, muito aprendizado. engrandecedor. Muito obrigado mesmo, Muito doutora. bom. Eu ainda estou aprendendo, viu, minha gente? Sempre, Mas né? eu acho que eu tenho muito isso. O João, Essa forma que de lidou encarar, né, comigo, doutora? ele sabe como eu encaro mesmo como uma missão e um propósito compartilhar aquilo que a gente teve o privilégio de aprender. E eu me sinto uma privilegiada por já ter aprendido tanto pelas experiências que vieram à minha vida. E eu acho que compartilhar é importante, faz parte. Então, é dando que se recebe. Então, ainda estou evoluindo, mas o que eu posso contribuir, eu faço questão de estar aqui. Muito bom. Que você receba cada vez mais, né, aprendizados, experiências positivas aí no decorrer da sua vida. Assim seja. Obrigada, amém. Isso aí. Muito obrigado, doutora. Espero de coração que em breve a gente volte a trabalhar juntos. O mundo é pequeno. O mundo é pequeno, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Rafa, valeu mais uma vez. Valeu, João. Pela parceria. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Se ainda não segue a Eleva Life, siga a gente nas redes sociais. Doutora Dani, se quiser deixar seu LinkedIn para o pessoal se conectar com você também, fique à vontade. Meu LinkedIn. Eu sou Daniele Nogueira, né? Assim, Daniele Nogueira no LinkedIn. Pode me achar dessa forma, assim, eu não consigo ainda postar muito, é uma coisa que está dentro dos meus desafios, pelo compromisso de compartilhar, né? Eu entendo isso como missão, mas se me chame e o que eu puder contribuir, com certeza, dentro dos nossos limites, a gente faz questão de estar lá. Legal. Então, é isso aí, a gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Obrigada, minha gente.